Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. It is so good to be back in É tão Verbo. bom estar de volta aqui na Verbo. Amém. Amém. Over the past year, I have enjoyed my relationship with Verbo churches all over Brazil. Pelos últimos anos eu tenho curtido muito o meu relacionamento com todas as Verbos das Vidas Amém. pelo Brasil. I just love your heart, Eu amo o coração de vocês. love your faith, Eu amo a fé de vocês. love your passion for Eu amo a Jesus. paixão de vocês por Jesus. And Pastor Humberto, for this house, E Pastor Humberto, por essa casa, excelente. excelente. From the people who work the door, Desde as pessoas que trabalham ali na porta, from recepcionando, security pela segurança, to the people serving food, pelas pessoas servindo comida pra gente, to your pastoral staff, a sua equipe pastoral também. muito forte. Listen, a lot of churches in the U.S. could learn from what you guys do. Veja, muitas igrejas nos Estados Unidos poderiam aprender com o que vocês têm feito aqui. Amen. Amém? So thank you, Brazil, Então, muito obrigada, Brasil, for loving a generation. por amar essa geração. Amen. Amém? Junior, what a great conference. Júnior, que conferência incrível. Tell. Céu. Caramba, man. This dude, muito fogo. Esse rapaz, muito fogo. Listen, it is so good to see God just set a generation on fire and then send them out. Veja, é muito bom poder ver Deus colocando fogo numa geração e enviando-os para fora. And so here's what I want you to do for me. Então, eis aqui o que eu gostaria que você fizesse por mim. I want you to commit to pray for the teenagers who are at this conference. Eu quero que você se comprometa a orar pelos jovens que estavam nessa conferência. That for the next week, next 2-3 weeks, you pray for them and say, God, continue burning, continue fanning the flame. Pelas próximas 2 ou 3 semanas, continue orando por eles para que Deus continue avivando a chama que há dentro deles. Amen? Amém? Because that's our field. Porque esse é o nosso campo. They are our harvest for a Eles generation. são a nossa colheita para essa geração. And I really believe E eu realmente acredito that the investment that was made in them que o investimento que foi feito neles is going to produce fruit vai produzir muito fruto. a thousandfold. A A 1000 thousandfold. vezes mais. Old Testament blessing, a thousandfold. 1000 vezes mais. Amen? Amém? Okay. I'm glad to be here. Eu estou muito feliz de estar aqui essa manhã. Are you ready? Vocês estão prontos? Amen. Now, please know that I'm a missionary first. Agora, por favor, saiba que eu sou primeiro um missionário. I've been traveling since I was 20. Eu tenho viajado pelo mundo desde que eu tenho 20 anos de idade. Now I'm 52. Agora eu tenho 52. I have lots of miles, Eu viajei muitas milhas, lots of steps, muitos passos, lots of pain, muitas dores eu passei, but lots of joy. mas muita alegria também. Amen? Amém? As I follow the call into the world. Enquanto eu tenho perseguido o meu chamado pelo mundo, And I want to read this first. I know today is Easter morning, eu quero ler isso aqui primeiro. Eu sei que hoje é manhã de Páscoa and I know that people celebrate differently. e eu sei que as pessoas celebram de diferentes formas. In the U.S., it's all about chickens and rabbits and chocolate. Nos Estados Unidos é tudo sobre galinhas ou coelhinhos da Páscoa e chocolate. And I know in Brazil, there's many different traditions. E eu sei que aqui no Brasil existem muitas diferentes tradições. But for me, I celebrate the same way every day. Mas para mim, eu sempre celebro da mesma forma todos os dias. I want you to go to the book of Luke, chapter 24. Eu quero que você abra no livro de Lucas, capítulo 24. And this drives me to do what I do. E esse texto aqui me leva e me conduz a fazer o que eu faço. And I believe that anyone who knows him, E eu acredito que qualquer que o conheça, this is the driving force behind your relationship with him. essa aqui é a força condutora atrás do seu relacionamento, pelo seu relacionamento com Luke Deus. 24, Lucas 24. you know the story. Você conhece a história? On the first day of the week, you can read verse 1. No primeiro dia da semana, 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Verse 2. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Verse 3. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. What was that? Verse 4? Read verse 5. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou.
Here is the question. Aqui é a questão. This is the question that drives me. Essa é a questão que me conduz e que It me drives move. my voice to a Move a generation. minha voz para essa geração. It drives my voice to the Move a lost. minha voz para os perdidos. Why do you search for the living among the dead? Por que você procura pelo vivo entre os mortos? There is an entire generation Existe uma geração inteira that is desperate for que life, está desesperada por vida, desperate for hope, desesperada por desperate for esperança, peace. desesperada por paz, but they're looking in the wrong e eles place. estão procurando no lugar errado. They're sheep without a shepherd. Eles são ovelhas sem pastores. They are lost in social media. Eles estão perdidos nas mídias sociais. They are trapped in sin, Eles estão amarrados no pecado, bound by doubt and unbelief, presos pelas dúvidas. and they are looking for life, E eles estão procurando por vida, but they don't know where to look. mas eles não sabem para onde ir. This drives me and has driven me since the time I was a young man. Isso tem me movido e me conduzido desde que eu sou jovem. I would go to missions conferences. Eu iria para conferências de missões. I would read great mission stories. Eu ouvia muitas histórias de missionários. And I read in Psalms 2 where it says, "Ask of me, E eu lia em Salmos 2 onde diz: peça-me and I will give you the e eu lhe nations darei as nações as an inheritance." como herança. And I said, God, E eu dizia: Deus, I'm going to ask you eu vou te pedir that you would let me que participate você with me you permita participar contigo, in sharing the gospel with the lost. compartilhando esse evangelho para os perdidos. And I was very bold. E eu estava muito corajoso. I just believed the word. Eu acreditei na palavra. Now, I know that Jesus is inheriting the nations. Agora eu sei que Jesus nos dá como herança as nações. But I said, God, Mas eu disse: Deus, can I partner with you? será que eu posso cooperar com o Senhor? God, Senhor, can I help you? será que eu posso te ajudar? Is there anything here that you can use? Será que existe algo em mim que o Senhor pode usar? He said, Chad, ask. Ele disse: Chad, peça. I said, Jesus, Eu disse: Jesus, send me to the world. envia-me para o mundo. Give me the nations. Dá-me as nações. And I promise E eu te prometo, I will declare you eu vou te declarar as Lord of all. como Senhor de todas as nações. And so I believed the word. Então eu acreditei no que a palavra me disse. And that's when it began. E foi quando tudo começou. My first trip Minha primeira viagem to preach the gospel para pregar o evangelho internationally was over 30 years ago. internacionalmente foi há mais de 30 anos. And I said, God, I'll go. E eu disse: Deus, eu vou. And I went. E eu fui. And the door never closed. E a porta nunca fechou. And doors kept opening. E as portas continuaram And opening. se abrindo e se abrindo And opening. e se abrindo And opening. e se abrindo. Now, Agora, so many nations. tantas nações. I've been so many Eu places. estive em tantos lugares. I said, God, Eu disse: Deus, I was young eu era jovem. and now I'm old. Agora eu tô velho. And I E believe eu creio the best que o melhor is yet to come. ainda está por vir. It's just the beginning. É só o começo. Because my life has Porque a always minha been a vida tem sacrifice. sempre sido um sacrifício. I sacrifice my Eu time. sacrifiquei o meu tempo. I sacrifice money. Eu sacrifiquei dinheiro. I sacrifice Eu comfort. sacrifiquei conferências, I conforto. I sacrifice my culture. Eu sacrifiquei minha própria cultura. And I gave and I gave and I E eu gave. dei, entreguei e entreguei. And I always wondered, E eu sempre me perguntei. and I always struggle with this. E eu sempre lidei e batalhei com isso. I was telling Gabby and Luan this Eu morning, estava dizendo para Gabi e para Luan essa manhã. sometimes I don't feel worthy. Às vezes eu não me sinto digno. And it's not like false pride or E não é stupidness. como um orgulho falso, não é nada desse tipo. But when I get into the Word Mas quando eu vou para a palavra and I see who He is, e eu vejo quem ele é, I see who He is when He eu appeared to vejo Moses. quem ele é quando ele apareceu para Moisés. I see who He is when He appeared before Joshua. Eu vejo quem ele é quando ele apareceu para Josué. I see who He is when He spoke to Isaiah. Eu vejo quem ele é quando ele falou com Isaías. And I think of this scripture. E eu penso nessa passagem aqui. In Isaiah chapter 6, Isaías capítulo 6. you know the story as the Lord is appearing to Isaiah. Você conhece a história, o Senhor apareceu para Isaías. And Isaiah says in verse 5, he said, "Woe, I am undone. E Isaías falou no versículo 5: Ai de mim, estou perdido, I'm a man of unclean pois lips, sou um homem de lábios impuros and I dwell in the midst of unclean e people. vivo no meio de um povo de lábios impuros. My eyes have seen the Os King, meus olhos viram o Rei, the Lord of o hosts." Senhor dos exércitos.
And then a seraphim came. E daí um serafim apareceu. And he flew to me. E ele voou até mim. And in his hand E na sua mão was a coal of fire. havia uma pedra de fogo, uma brasa viva. You know, fire changes everything. Sabe, fogo muda todas as coisas. It changes the way you think. Ele muda a forma que você pensa. It changes the way you Ele speak. muda a forma que você fala. It changes how you Ele go. muda como você vai. It consumes Ele everything. consome todas as coisas. And Isaiah says, E Isaías diz, he says he took the fire ele diz que ele pegou a brasa viva and he touched my e mouth. tocou nos lábios dele. And he says your iniquity is Ele taken diz, a sua iniquidade foi retirada de você and your sin e o purged. seu pecado foi aniquilado. And then in verse 8, E depois no versículo 8, he said, I heard the Lord saying, ele diz, eu ouvi a voz do Senhor. who shall I send? Quem enviarei? Who will go for us? Quem é que vai por mim? I've prayed this prayer 1,000 times. Eu já orei esse versículo milhões de vezes. Here am I, God. Aqui estou, Senhor. Send me. Envia-me a mim. I'll go. Eu vou. If it costs me Se me everything, custar tudo, it's worth it vale a pena. for a generation Por uma geração who looks for life que procura por vida among the dead. entre os mortos. Now, Agora, that fire esse fogo is the number one thing é a primeira coisa for me de mim that keeps my heart, que mantém o meu coração, keeps my motivation, mantém a minha motivação, keeps me in a place of relationship with Him. mantém-me num lugar de relacionamento com Ele. And that's what I want to talk about. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje de manhã. I want to talk about the fire of Eu quero God. conversar com vocês sobre o fogo de Deus. If you were here this Se weekend, você está aqui nesse fim de semana, when I was a little boy, I wanted to go to the world. quando eu era pequenininho, eu queria viajar pelo mundo. Now, I was raised in Louisiana Eu fui criado na Louisiana, in the United States. nos Estados Unidos. And I was raised in the deep south. E eu fui criado no extremo sul. And I was raised as a racist little boy. E eu fui criado como um garotinho muito racista. There was big differences between blacks and whites and Havia different grande cultures. discrepância entre os negros e os brancos. And like most children, I had a bad mouth. E como a maioria dos adolescentes e crianças, eu tinha uma boca bem suja. And I used to say crazy Eu things. costumava falar coisas horríveis. But my grandmother Mas a minha avó loved Jesus. amava Jesus. My grandmother A minha avó prayed for me. orou por mim. My grandmother used to lay hands on me Minha avó costumava impor as mãos sobre and mim speak in tongues. e falava em línguas. I didn't know what that Eu não was, tinha a mínima ideia do que ela estava falando. but I'll never forget. Mas eu nunca vou esquecer. One day as I was older, Um dia, quando eu fiquei um pouco mais she velho, sat me down. ela sentou comigo. Oh, Shadji. Ela falou, Shed, One day, um dia, these people that you make fun of, essas pessoas que você tira onda e zoam, these people that you don't like, essas pessoas de quem você não gosta, these people that are different than essas you, pessoas que são diferentes de você, one day, um dia, God may send you to Deus them. vai enviar você para elas. Listen, you got to be careful if you have a Veja. praying grandmother. Você tem que ter cuidado se você tem uma avó intercessora. They will prophesy life into you. Elas vão profetizar vida sobre você. They will prophesy the call into Elas your vão life. profetizar o fogo em você. And she knew what she was doing. E ela sabia exatamente o que estava Because even fazendo. before I knew, Porque mesmo antes de eu saber, she knew. ela sabia. Why? Por quê? Because she prayed for Porque me. ela orava por mim. And her prayer over my E life, a oração dela sobre a minha vida, her prayer on me, a oração dela sobre mim, was a prayer era uma oração that blew on the fire of que God. soprava o fogo de Deus sobre mim. I couldn't get away from it. Eu não conseguia fugir It disso. followed me everywhere. Ela me seguia por onde eu ia. I could not get away. Eu não conseguia fugir. And then you know, as I was a teenager, Jesus found me. E você sabe que quando eu me tornei um adolescente, Jesus me encontrou. Radical. Radicalmente. Radical encounter. Radicalmente, um encontro radical. It was so crazy. Foi tão louco When I came home from the que retreat, quando eu cheguei em casa do retiro, my mother looked at me. minha mãe olhou pra mim. Caraca. Caraca. Chad, Chad, what happened to o que you? foi que aconteceu com você? She said, where did my son go? Ela disse, pra onde é que meu filho foi? I said, Mãe, Eu disse, mãe, it's me, sou eu ainda. but it's also Jesus. Mas também é Jesus.
She said, oh my God. Ela disse, ai meu Deus. She said, you joined a cult. A cult. Você foi para um culto? I said, I don't know about that, Mom. Ele disse, eu não sei disso, eu não estou entendendo nada But I também. know this. Mas o que eu sei, This Jesus, esse Jesus, he's real ele é real. and he's alive. E ele está vivo. Everything began to change. Tudo começou a mudar dentro de mim. That fire that God placed in Aquele me, fogo que Deus colocou dentro de mim, I took it to my public school. eu levei para minha escola pública. My friends said I was crazy. Meus amigos disseram que eu estava louco. They said, Chad, I want you to come drink with us. Eles disseram, Chad, eu quero que você venha beber com a gente. No. Não. Something's different. Algo tá diferente aqui. I said, oh, you're Ele crazy. disse, você tá muito doido. The girl said, As Chad, meninas diziam, Chad, come on. venha. No. Não. They said, what's wrong with O you? que foi que aconteceu com você? I said, Eu disse, Jesus. Jesus. And this kept happening E isso again and continuou again. acontecendo de novo e de novo. And then that persecution E came. aí a perseguição chegou. I said, oh, Eu Jesus. disse, Jesus. So I told my mother, I said, Então eu Mom, disse pra minha mãe, I want to go to a Christian school. eu quero ir para uma escola cristã. She said, we can't afford that. Ela disse, a gente não pode pagar por uma escola cristã. I said, I'll get a job. Eu disse, eu vou pegar um emprego, eu vou ter um emprego. I'll do whatever. Eu vou fazer o que for preciso. And there was a Christian school that just started in my neighborhood. E teve uma escola cristã que acabou de ser inaugurada na rua dele, no bairro de... And meu my bairro. mother knew something was going E on. minha mãe sabia que tinha alguma coisa acontecendo. And so they made a sacrifice for me. Então eles fizeram um sacrifício por mim. They sacrificed the money Eles sacrificaram o dinheiro as an investment in como um me. investimento na minha vida. I went to the Eu school fui para o colégio and I met a woman, e eu conheci uma mulher lá, crazy teacher, professora louca. and she was filled with the Holy E ela era Ghost. cheia do Espírito Santo. I didn't know about the Holy Ghost. Eu não conhecia o Espírito Santo. I said, I know about Eu Jesus. disse, eu sei de Jesus. I know about baptism. Eu sei sobre batismo. But what is this Mas baptism o of que the é Holy esse Spirit? batismo no Espírito Santo? Now, my other relatives, Mas veja, os meus parentes, they were Baptists. eles eram batistas. And they said, oh, E Chad, eles disseram, Chad, to speak in tongues is of the devil. falar em línguas é coisa do diabo. Oh, Hã? okay. Tá bom. I didn't know. Eu não sabia. But when I went to the Christian Mas school, quando eu fui para o colégio cristão, I was in Bible class. eu estava na escola bíblica And the teacher would begin to talk e a about it. professora começou a falar sobre isso. I said, can you show me that in the Eu Bible? disse, você pode me mostrar isso daí na Bíblia? Oh, Shad, yes. Chad, claro. She went to Acts chapter 2. Ela foi para Atos capítulo 2. Caramba. And I was like, I don't know. E eu fiquei tipo, não sei. Every day she talked to me. Todos os dias ela conversava comigo. And then one day, E aí um dia, after class, depois da aula, I said, teacher, eu disse, professora, I said, I believe the Bible, eu acredito na Bíblia, but some things I don't mas tem understand. algumas coisas que eu não consigo entender. She said, Chad, you come here before you go to the football Ela class. disse, Chad, venha pra cá antes de você ir pra aula de futebol. She says, I will pray for you. Ela disse, eu vou orar por você. Okay. Tá bom. So I go to class. Então eu fui pra aula, School's over. a aula acabou, I get dressed for football. eu me arrumei pra ir pra aula de futebol. And I go by her class. E eu fui pra sala dela. And she said, oh, Chad, E ela disse, Chad, stand right here. fique aqui em pé. And I was nervous. E eu estava nervoso. I said, what are you going to Eu do? disse, o que é que você vai fazer? I thought maybe she's going to E eu punch pensei, me. talvez ela vai me dar um murro. I didn't know. Eu não sabia. She said, raise your Ela hands. disse, levante as suas mãos. Okay. Tá bom. I raised my hands. Levantei as minhas mãos. She put her hand on my Ela head. colocou a mão dela na minha mão. And she began to speak a language ela- I'd never heard. Ela colocou a mão na minha cabeça e ela começou a falar uma linguagem que eu nunca tinha escutado antes. Now, my natural mind, Agora, a minha mente natural, I was thinking, wow, eu estava pensando, uau, is she from Argentina? ela é da Argentina? I didn't know. I didn't understand. Eu não entendi o que ela estava falando. And then suddenly, E aí, de repente, something on the top of my algo head na topo da minha and cabeça something on the inside of e me, algo dentro de mim they came together. começou a se unir And my hair stood up. e eu arrepiei todos os meus And it pelos. felt like water coming over E me. eu sentia como se água estivesse fluindo por dentro de mim. And out of my mouth E da minha boca came a language começou a sair uma I've linguagem never heard que eu before. nunca tinha escutado antes. I could never speak another Eu nunca language. podia ter falado outra língua. And I began to weep. E eu comecei a chorar copiosamente. And I began to fall back. E eu Woo! comecei a cair para trás. And she took her hand off. E ela tirou a mão. And she said, okay, E ela disse, ok, parabéns. parabéns. Go play football. Vá jogar futebol. What? Eu What? falei, o quê? What? Quê?
I was drunk in the Eu Holy estava Ghost. bêbado no Espírito. I'm running out to play Eu football. estava saindo jogar futebol, cambaleando. I can't even walk. Eu mal conseguia caminhar. My friends are like, Meus Chad, amigos estavam, Chad, what's o happening? que foi que aconteceu com você? I said, I don't know, Eu disse, eu man. não tenho a mínima This is ideia, muito brother. forte. Isso aqui é muito louco. And one of my Baptist friends, E um dos meus amigos he batistas, said, uh-huh. ele disse, aham, He said, you got the Holy Ghost. você pegou o Espírito I Santo. said, I think so. Ah, eu acho que He sim. said, that's the devil. I Ah, isso é coisa do diabo. said, the devil. Eu disse, do diabo? I said, the devil doesn't do this. Eu disse, o diabo não faz isso. From the minute I got baptized, Do minuto que eu fui batizado, with that fire, com aquele fogo, opposition came. as oposições começaram a But chegar. I said in my heart, Mas eu decidi no meu believe this coração word. acreditar nessa palavra. and so from the time I was 16 years old, Então, desde que eu tenho 16 anos de idade, I've walked in that fire. eu tenho caminhado nesse fogo. I've walked in that Eu gift. tenho andado nesse dom. And I've let that gift that's in me E eu permiti que esse dom me dominasse lead me e around the me world. guiasse por todo mundo. Amen? Amém? Let's do this. I want you to go to Jeremiah 23. Vamos fazer assim, por favor, Jeremias, I wrote down some capítulo scriptures this 3, morning. 23. And I'm going to make a point, but I want to lay some things down quickly. Eu separei alguns versículos hoje e eu vou chegar a um lugar, mas eu quero que você me acompanhe. Junior, I see the clock. Júnior, eu estou vendo o relógio. Say! Sai! No, it's okay. We Tudo love the bem. we love the clock. The clock is good. Nós amamos o relógio é muito bom. Isaiah 23. Isaiah? Sorry, Jeremiah. Isaiah, Jeremiah, I get confused. Jeremias capítulo 23. You see what the Lord speaks to Jeremiah. Você vê o que Deus falou para Jeremias? And the response is, my word is like a fire, says E the ele Lord. responde: minha palavra é como fogo, A hammer that breaks the rock into pieces. martelo que quebra a penha em pedaços. Now, as I begin to continue on my journey, Então, enquanto eu continuei na minha jornada, I begin to understand the eu importance of the comecei a fire. entender a importância do fogo. The fire not only brought life to me, O fogo não somente trouxe vida para mim, but it would illuminate my path. mas ele começou a iluminar o meu caminho. And that fire, E aquele fogo, when I would begin to see it birthed even more, when I would see that fire begin quando to eu grow, comecei a ver aquele fogo aumentar ainda mais, I would feel like it says in Hebrews chapter 12, eu comecei a sentir, como está escrito lá em Hebreus capítulo 12, that our God que o nosso Deus is an all-consuming fire. é um Deus consumidor, é um fogo consumidor. You see, as I spent time near that fire, Então veja, enquanto eu gastei tempo conhecendo esse fogo, it began to burn things out ele of my life. começou a queimar coisas na minha vida. The way I would think A forma que eu pensava would be changed. foi mudada. The way I would speak A forma que eu falava would be sanctified. foi santificada. It gave me the ability E me deu a habilidade to walk with God de like I never had caminhar com before. Deus como eu nunca tinha feito antes. Like I never have before. Como eu nunca tinha provado antes. Let's go on. Let's go to Romans 12 quickly. Vamos continuar lá em Romanos 12 rapidamente. Romans 12. Romanos 12. You know, Paul said some crazy things. Você sabe que Paulo falava algumas coisas muito loucas. And if you look at the ministry of Paul, E se você olhar para o ministério de Paulo, he was a man who knew what it was to burn. ele foi um homem que sabia o que era queimar por Deus. He was a man who knew what it was to set himself on fire. Ele sabia como se colocar em fogo e em chamas por Deus. And he paid a great price E for ele it. pagou um grande preço por isso. Romans 12, Paul explains to us the sacrifices. Romanos capítulo 12, Paulo explica pra gente os sacrifícios. You see, you understand in the Old Testament Veja, você entende que no Antigo Testamento, that when the sacrifice was offered on the altar, quando um sacrifício era oferecido no altar if it was acceptable unto God, e era aceitável diante de Deus, there would be fire. haveria fogo. You remember Elijah and the prophets of Baal. Você consegue ver Elias e os profetas de Baal. He said, let the God that answers by fire be that his God. Ele disse que o Deus que respondesse por fogo seria o Deus verdadeiro. And I started looking at my life. E eu comecei a observar a minha vida. And I started saying, God, E eu comecei a dizer, Deus, I know there's more. eu sei que tem mais. I know that this is just a little bit. Eu sei que isso aqui é só um pouquinho. How can I get more? Como é que eu posso conseguir mais? More of you. Mais de ti. And he directed me to this E ele scripture. me direcionou para essa passagem. Romans 12, Romanos capítulo 12, verse 1. versículo 1.
Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. I evaluated my sacrifice. Eu avaliei o meu sacrifício Because I realized if there was not a sacrifice, porque eu percebi que se não houvesse um sacrifício, there was no fire. não haveria fogo. I began to look at my Eu life. comecei a observar a minha vida. I began to look at my Eu marriage. comecei a observar o meu casamento. I began to look at my Eu motivations. comecei a observar as minhas motivações. And I realized E eu percebi that things were not as lined up as they should be. que as coisas não estavam tão alinhadas como deveriam estar. I would give a piece of a sacrifice Eu here, daria um pouco de sacrifício aqui, a piece of a um sacrifice pedaço here, de sacrifício ali, a little bit here, um pouquinho aqui and a little bit here. e um pouquinho acolá. And sometimes when you operate in ignorance, E às vezes quando você está agindo em ignorância, but your heart is pure, mas o seu coração está puro, God has mercy. Deus tem misericórdia. But what did Paul say? Mas o que é que Paulo When I fala? was a child, Quando eu era uma criança, I thought like a eu child. pensava como uma criança. But when I became a Mas quando man, eu me tornei um homem, when I grew up into quando eu Christ, cresci em Cristo, I put away childish eu things. coloquei a infantilidade de lado And I grew up. e eu cresci. It's amazing when a man begins to grow É incrível quando um homem começa a amadurecer spiritually. espiritualmente. That what was okay yesterday, Então, o que era tranquilo antes e ontem, what had grace o que yesterday, tinha graça para fazer ontem, does not have grace já today. não existe mais graça para hoje. Children of Israel, Crianças de Israel, when they got the manna from heaven, os filhos de Israel, quando receberam, they had to gather it every day. eles tinham que se reunir todos os dias. And if they tried to save it, E eles, save it se eles overnight, tentassem salvar o maná durante a noite, what would happen? o que é que aconteceria? It would spoil. O maná se estragava, It would get rotten. iria ficar ruim. Every day, Todos os dias, they had to believe eles tinham que crer and to go gather the e provision. juntar a provisão e buscar a provisão. You see, the sacrifice of my life yesterday, Veja, o sacrifício da minha vida de ontem, the sacrifice of my life last year o sacrifício da minha vida ano passado, is no longer good já for não this year. vale para esse ano. Yes, Christ is everything. Listen, Sim, Jesus é tudo. Escute o que eu quero dizer. I'm talking about my personal estou falando- sacrifice unto God. Eu estou falando do meu sacrifício pessoal para Deus. Because if I want more, Porque se eu quero mais, God said the same thing he said to John the Deus Baptist. diz a mesma coisa que ele disse para João Batista. Chad, Chad, you must decrease você tem que diminuir and I may para increase. que eu possa crescer. You see, I look through my heart. Veja, eu observo e avalio o meu coração. I look through my Eu motivations. observo as minhas motivações. I look at my past Eu observo o meu passado. and I lay it before him. E eu entrego e coloco diante dele. I said, God, this is all I have. Eu disse, Deus, é tudo isso que eu tenho. What can the fire remove? O que é que o fogo pode consumir? Or what can the fire transform for O que you? é que o fogo pode transformar para ser usado para o Senhor? That's a hard place to be. Esse é um lugar difícil, desconfortável de se estar. It's like Isaiah. É como Isaías diz. He sees God. Ele busca a Deus. He has relationship with Ele him. tem relacionamento com Deus. And then the revelation comes. E a revelação vem. Uh-oh. I'm not what I thought I was. Eu não sou o que eu achei que era. When you see him for who he is, Quando você enxerga Jesus pelo que ele é, there's a desperate need for fire. existe uma necessidade desesperadora por fogo. A desperate need for purification. Uma necessidade, uma busca desesperada por purificação. A desperate need for sanctification. Um desespero por santificação. Paul said it here. Paulo diz aqui, Present our bodies. apresente os seus corpos. Present our minds. Apresente as suas mentes. Present our motivation. Apresente as suas motivações. Present everything Apresente tudo que você tem as a como um sacrifice. sacrifício. Isn't that what Jesus said? Não é o que Jesus falou? That we stand before Que him nós estaríamos diante dele and our lives, e nossas vidas, our works nossos trabalhos, nossas are obras tried by fire. seriam passados pelo fogo. Sometimes I wonder, Às vezes eu me pergunto, Jesus, Jesus, when it's all done, when it's quando finished, tudo tiver acabado, what will be left? o que é que vai sobrar? Will I have anything to offer? Bom, eu tenho tudo aqui para entregar. I believe I will.
Eu acredito que eu vou. because I've tried to do it unto the glory of the King. Eu acredito que eu vou entregar tudo porque eu tenho feito tudo pela glória do reino. It's the same with you, Xiao. É a mesma coisa com você, Céu. You're about to enter another season. Você está prestes a entrar em uma nova estação. And God is requiring more. E Deus está demandando mais. I thought about this last night when you were speaking. God spoke to me. Eu pensei sobre o que naquela noite quando você falou para mim. There's coming a decrease in who you are, Tem vindo um diminuir de quem você é, but an increase in who He mas is um aumentar de quem Ele é em você. in you. Em você. I'm telling you, brother, nations are about to open to you. Eu estou dizendo para você, brother, as nações estão para se abrir para você. Come on, I recognize missions doors. I recognize Eu always. reconheço portas missionárias para você. Amen. Amém? It's an honor to be with you, É my uma honra friend. poder estar aqui com você, meu amigo. My Baiano brother. Meu irmão baiano. Always Baianos in the house. Sempre tem baianos na casa. Let's go on. Vamos continuar. As I took the fire of God around the world, Então, quando eu comecei a levar o fogo de Deus pelo mundo, I used everything He gave me. eu comecei a utilizar todas as coisas que Ele tinha me dado. I used my gift for television. Eu usei meu dom para televisão. I used my gift for creativity. Eu usei meu dom para criatividade. I took everything I Eu had peguei tudo que eu tinha and I threw it into the e fire. eu joguei no fogo. I said, God, if you can Eu use disse, it, Deus, se você pode usar, take it. tome. And you know what? E quer saber? He did. Ele usou. He did. Ele usou. He didn't look at it and say, Ele não ficou olhando e selecionando. He said, I'll take Ele it. disse, eu tomo tudo. What did King David say? Veja o que Davi falou. I will not give God anything Eu não vou dar nada para Deus that doesn't cost me que não me everything. custe tudo que eu tenho. I gave him everything. Eu dei a ele tudo que eu tenho. And the God that answers by fire, E o Deus que responde por fogo, that fire made provision aquele fogo trouxe provisão in finances, nas finanças, in connections, nas conexões, in doors, nas portas, in opportunities nas oportunidades, around the world. por todo mundo. I was just willing Eu só estava desejoso to offer a de sacrifice poder oferecer a ele um sacrifício unto him. para ele. Now, Sal, you'll like this. This is interesting Céu, stuff. você é assim, isso é coisa muito interessante. I have a friend of mine, and he studies Jewish history like crazy. Eu tenho um amigo que ele estuda o judaísmo como louco. He has a large TV ministry around the world. Ele tem um programa de televisão muito amplo ao redor do mundo. He's crazy, Ele é muito doido. but he's so profound in Mas his ele é understanding. tão profundo no que ele conhece, no We were talking conhecimento que about ele the fire of tem. God. E nós estávamos conversando sobre o fogo de Deus. And we were looking at some ancient terms used for Christians. Estávamos olhando em alguns termos antigos usados pelos judeus. Because if you look at the Essenes, Porque se the ancient Jewish mystery, se você observar os anciãos, and you look at some Jewish and some of the Kabbalah Jewish mysticism from thousands of years ago, e se você observar a cabala judaica de milhares de anos atrás, a lot of the Jews had an interesting view of Christians. muitos judeus tinham uma visão interessante sobre os cristãos. They knew there was something different, Eles sabiam que eles eram algo diferente, especially after Acts chapter 2. especialmente depois de Atos 2. Christians begin to transform the world. Os cristãos começaram a transformar o mundo. The Bible says in the book of Acts, they turned the world upside E a down. Bíblia diz no livro de Atos que eles transformaram o mundo de cabeça para baixo. But as we were studying some of this, Mas quando a gente estava estudando esse tipo de coisa, we found a word. nós encontramos uma palavra. It's an ancient word. É uma palavra antiga. And the word is nusrim. E a palavra é Nusrim. And it means guardians of the sacred fire. E significa guardiões do fogo sagrado. That was what they called the ancient Christians. Essa era a palavra que eles usavam para chamar os cristãos antigos. Guardians Guardiões of the fire. do fogo. Keepers
Guardiões, of the flame. cuidadores da chama. And I thought, that's who we are. E eu pensei que isso é quem nós somos. That's what I am. É isso que eu sou. That's what you É are. isso que você é. Keepers of the flame. Cuidadores e guardiões da chama. Those who protect it. Aqueles que protegem. Those who offer Aqueles sacrifice. que oferecem sacrifício. Those who keep it burning. Aqueles que mantêm o fogo ardendo. I was in India 25 years Eu ago. estava na Índia há 25 anos. I was in North India in a place called estava- Patna. No norte da Índia, em uma cidade chamada Kotnak. Dark place. Era um lugar muito sombrio. Dark. Muito sombrio. On the river Ganges, No rio Ganges, right near one of the temples, que passava perto de um dos templos que havia por lá, bodies, human bodies floated by. corpos humanos flutuavam no rio. Dark. Muito sombrio. I went to the temple with my camera Eu fui até o templo com a minha câmera and I wanted to take some video e eu desejava fazer alguns vídeos. because I'm always thinking about creating a tool about missions. Porque eu sempre estou pensando em criar uma ferramenta para missões. And I talked to one of the priests. E eu conversei com um dos padres, dos monges, dos, Hindu priests. dos, Yeah, dos Macumba, hindus, dos padres Bruxaria, whatever he hindus, was. Yeah. do religioso lá. I went into the temple Eu fui até o templo and there was a big candlestick, e havia um grande candelabro, all of gold and brass. todo feito de ouro. And there was one fire E havia um fogo that burned brightly. que queimava muito ardente. And through my translator, I talked to the E priest. através do meu tradutor, eu conversei com aquele homem I said, religioso. tell me about this E eu fire. pedi, por favor, me fale desse fogo. He said, this fire Ele disse, esse fogo has been burning está queimando, está aceso for over 1,000 years. por milhares de anos. I said, what? Eu disse, como assim? How's that possible? Como é que isso é possível? He said, this fire Ele disse, esse fogo is the only fire é a única chama that can be used to burn a dead que body. pode ser usada para queimar um corpo humano. He said, this fire Esse fogo is the only fire é o único fogo that you can use to light a candle in the Hindu temple. que você pode usar para acender uma vela num templo hindu. I thought, Eu pensei, I thought I saw this in the Old Testament. eu achei que tinha visto algo do tipo no Antigo How that Testamento. there was a fire Mas ali era um fogo that always burned, que sempre queimava, that could never go out. que nunca poderia sair. And I started thinking, E eu comecei a pensar, Satan understands Satanás the entende pattern of heaven, o padrão dos céus and he makes a copy of it on e ele earth. tenta fazer uma cópia disso aqui na Terra. And it's not the real E fire. não é o fogo verdadeiro. It's an imitation. É uma imitação, It's a copy. é uma cópia. Because with the fire we have now, Porque o fogo que nós temos agora, with the fire we have com o now, fogo que nós temos agora, the Spirit of God is the one who o lit it. Espírito de Deus é quem acende. And it's our E responsibility é a nossa responsabilidade to keep it burning. manter essa chama acesa. To keep it burning. Manter essa chama acesa. Amen? Amém? Let's go on. We're going to Vamos close. continuar, nós vamos encerrar. Many years ago, I was taking teenagers on evangelism. Muitos anos atrás eu estava levando alguns jovens e adolescentes para fazer evangelismo. Always love having kids with me to go preach. Eu sempre gostei de ter jovens comigo para pregar e ministrar. I take them overseas. I take them to the places in the U.S. Eu gosto de levá-los para outros países, eu gosto de ter a companhia deles nos Estados Unidos. And one day we went to a favela. E um dia nós entramos em uma favela Crazy. louca. Drugs, alcohol. Drogas, álcool. But this was a place known for the bruxaria. Mas esse lugar era um lugar muito famoso pela bruxaria. Muito macumba. Muita macumba. And I told the kids, hey, E eu disse para as crianças, ei, before we go, antes de nós irmos, let's pray in the Holy vamos Ghost. orar em espírito, Let's get stirred up. vamos ficar avivados, We're going to go in there with love. nós vamos lá e amá-los, And we're going to shine a light in a dark nós vamos place. brilhar a luz de Cristo num lugar escuro. Okay, Shadji. Ok, Shed, Praying, going crazy. orando como loucos. We go into the favela. E nós entramos na favela And the kids are witnessing and praying for people. e as crianças estavam orando pelas pessoas e testemunhando a verdade do evangelho. And God's moving. E Deus começou a se And mover. as we come down the E street, quando nós íamos para as ruas, here was the macumba houses. haviam casas de macumba e terreiros de macumba.
And they saw us from a distance. E eles nos viram de longe. And as we got closer, E quando nós começamos a chegar mais perto, they closed the door. eles fecharam as portas. No big deal. Nada demais. So as we come by, Então nós passamos por lá. I got the kids. Eu estava com as crianças perto de We're mim. not screaming. Nós não estávamos gritando. We're not condemning. Nós não estávamos condenando eles. We're just letting the light shine. Nós só estávamos permitindo que a luz de Cristo brilhasse através de nós. I walk up to the door, E eu bati na porta and somebody looks through the e curtain, alguém olhou pela cortina and they close the e curtain, fecharam rapidamente a cortina. and they run back in the house. E eles voltaram para dentro de casa. And I said, okay. E eu disse, tá bom. And so we kept going. Então nós continuamos indo. And then on the way out, we E came back aí- by the house. E aí, quando estávamos indo embora, nós passamos novamente pela casa. And when we came back by the house, E quando passamos pela casa novamente, someone opened the door. alguém abriu a porta. I said, desculpa. Eu disse, ai, desculpa. And they said, no, no, no. Eles disseram, não, 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 não. I said, can we talk to Eu you? disse, a gente pode conversar com você? I said, no, not Eles today. disseram, não, hoje não. I said, why? Eu disse, por quê? They said, we're afraid of you. E eles disseram, a gente tem medo de vocês. I said, look at me and the Eu disse, crianças. olha pra Why? mim, eu tô com um monte de pirralho aqui comigo. They said, no. E eles disseram, não. When you came to the door the Quando first você time, passou pela porta pela primeira vez, I looked out of the window eu vi pela janela and I saw something. e eu vi algo. All of you were covered in Todos fire. vocês estavam cobertos em fogo. I said, Eu oh. disse, I said, can we tell you about the fire? será que a gente pode falar pra você sobre esse fogo? She looked around. Ela olhou para um lado, olhou para o outro. Amayan, come back tomorrow. Amanhã, voltem amanhã. People who are in the spiritual, As pessoas que estão no espiritual, no reino espiritual, they know eles sabem when they see something. quando eles veem algo diferente. This person was not a believer. Essa pessoa não era crente, They operated in darkness. ela operava nas trevas, But when they saw mas us, quando ela nos viu, they saw something greater than us. ela viu algo maior do que nós They mesmos. saw that fire. Ela viu aquele fogo. And that fire was a E testimony aquele fogo era um testemunho to her para ela that we served another que God. nós servimos um Deus verdadeiro. That we had another Nós sacrifice. temos uma vida de sacrifício. That we walked by different Nós rules. andamos em um caminho diferente. The fire, O fogo, you've got to let it burn. você tem que permitir que ele te consuma. Now maybe you're here. Agora, talvez você esteja aqui. Maybe you're watching on the internet. Talvez você esteja assistindo na internet. And let me just challenge you. E deixa eu te desafiar You say, hoje. Chad, Você diz, Chad, then the fire's not as big as it used to be. o fogo não está tão grande como costumava ser antes. Man, I just don't have the passion. Cara, eu perdi a paixão. Things are not the way they used As to. pessoas não estão da mesma forma como era antes. Here's my question. Aqui eis a minha pergunta para você. How's the quality of the sacrifice? Como está a qualidade do seu sacrifício? How's the quality of your sacrifice? Como está a qualidade do seu sacrifício? Has your relationship with God turned into rules and regulations? Quando o seu relacionamento com Deus se tornou e se resumiu a regras e regulamentos, Has your relationship with God has been transformed by the traditions of men? quando o seu relacionamento com Deus foi transformado pelas tradições humanas, That's what Jesus said. The traditions of men strip the word of God of foi power. isso que Jesus falou, as tradições humanas arrancam o poder de Deus das pessoas. What's the condition of your sacrifice? Qual é a condição do seu sacrifício? Are you willing to give more? Você está desejoso de entregar mais? Listen, according to your faith, be it unto Veja, you. de acordo com sua fé, seja assim. Maybe you think, well, I can't go in full-time ministry. Talvez você pense, ai, mas só que eu não posso ter um ministério integral. You can pray. Você pode orar. Maybe God's dealing with you on a sacrifice of finances. Talvez Deus esteja pedindo um sacrifício na sua área financeira para você. It's not about the size, it's Não about the é quality. sobre o tamanho, é sobre a qualidade. You see God speaking to you right now. What is Veja, it Deus está falando com você agora mesmo. O que é que Ele está falando? that is a reasonable sacrifice? Existe um sacrifício para ser feito. King David said, nothing will I give if it doesn't cost me everything. Rei Davi, ele falava, eu não vou entregar nada para Deus que não me custe tudo. Now, why are we guardians of the flame? Então, nós somos guardiões do fogo e da chama. Because we're called to bring it to the Porque nós greatest and the somos least. chamados para trazer isso para os grandes e para os pequenos. God's no respecter of persons. Deus não faz acepção de pessoas. He'll bring you before a king. Ele vai trazer isso diante de um rei. He'll bring you before a beggar. Ele vai trazer isso diante de um mendigo. But the fire Mas o fogo will speak to both. vai falar a ambos. Yes? Amém? He called you to the lost.
Ele convocou a gente para os perdidos. And he called you to the lukewarm. E ele nos chamou também para os grandes e para os pequenos. God doesn't respect people, Deus não faz acepção de pessoas, but his fire mas o fogo dele speaks to both. comunica-se com ambos. He called you to bring a fire to Ele nos generation. chamou para trazer esse fogo para essa geração. Some will receive, Alguém recebeu, some will ignore. alguns vão ignorar. It doesn't matter. Não importa. It's all about him. Não importa quem receba ou quem ignore, é tudo sobre ele. What about Samson? O que dizer de Sansão? What a great hero. Grande herói, What a carnal man. mas um homem muito carnal, What a broken man. um homem quebrantado. The end of his life was greater than all the beginning. O fim da vida dele foi maior do que todo o começo da vida But there's dele. one example I love about Samson. Mas existe um exemplo que eu amo sobre Sansão. You know that when he was fighting the Philistines, Você sabe que quando ele estava batalhando contra os filisteus, he did crazy stuff. ele fez algumas coisas muito loucas. But the craziest is this. Mas a coisa mais louca que ele fez é isso aqui. He went and caught 300 foxes. Ele juntou 300 raposas, 300. 300, And he set their tails on fire. e ele colocou o rabo delas em fogo. A cauda delas, tocou fogo na cauda delas. And he sent them into the fields. E ele mandou essas raposas correrem pelos campos. I've always thought of myself like that. Eu sempre pensei em mim mesmo como isso. If I can just have some teenagers Se eu conseguir juntar adolescentes, who we can set on fire que nós possamos colocar fogo neles and send them into India, e send them to enviá-los para a Cambodia, Índia, send them to enviá-los para a Africa, Camboja, enviá-los para a África, we can burn the place nós to the podemos ground. tocar fogo em tudo. You see, that's how I think. Veja, é assim que eu penso. Okay, I'm going to guard the fire, Ok, eu vou colocar fogo, but I want to spread it. mas eu quero espalhar esse fogo. I want to spread it. Eu quero espalhar esse fogo. How do you spread it? Como é que você espalha o fogo? Through people. Através das pessoas. The Holy Ghost came on people. O Espírito Santo de Deus vem sobre pessoas. Amen? Amém? Caprini, you want to come up? I'm going to close here. Eu vou encerrar aqui. I want you to go to 2 Timothy. Eu quero que você vá para 2 Timóteo. And I want to close here, and then I want to pray. E eu quero encerrar aqui. Eu quero orar por você. 2 Timothy. 2 Timóteo. Paul, man. Paulo falando. Paul said some incredible things. Paulo falou uma coisa incrível aqui. It's hard to sometimes go through his letters. É difícil, às vezes, ler as cartas dele. I just get smashed. Porque eu sou muito esmagado e confrontado por essa I lived in palavra. Malaysia for 2 years. Eu morei na Malásia por 2 anos. And we used to eat on the street. E nós costumávamos comer nas ruas. Maybe you see this here. Talvez você veja isso aqui. But along my apartment road, Mas perto do meu apartamento, na rua do meu apartamento, there was a man sitting with a barbecue pit, a little churrasco. havia um homem lá com um churrasco. And inside of it were coals, red hot coals. E dentro da churrasqueira tinha brasas vivas. And then he had a grill on the top. E ele tinha uma grelha em cima da churrasqueira. And he would take pieces of E chicken ele pegava pedaços de galinha and he would put on the grill. e colocava sobre a grelha. And it would just sit. E ele esperava, sentava e esperava. And he would wait for somebody to come E by. ele esperava que alguma pessoa viesse até And ele. if somebody wanted the chicken, E se alguma pessoa quisesse a galinha, he pulled out a fan. ele pegava um Yep, exactly. abanador And he would do this to the e ele fire. abanava a chama. And the more he would do it, E quanto mais ele abanava aquele fogo, the hotter the coals got. mais quente as brasas ficavam. And as he continued to E do quando ele this, continuava a abanar aquele fogo, those dark coals aquelas brasas que ainda estavam frias would spring to life with a flame. começava a brilhar com a chama do And he would fogo. begin to blow E it. ele começava a soprar aquele fogo. And that fire would begin to E o rise. fogo começava a se levantar. And the person would stand there going, E a pessoa começava a ficar olhando e because as the fire was porque raging, enquanto o fogo se levantava, the chicken was cooking. a galinha estava sendo assada. What did Paul say? O que é que Paulo falou? Fan Abane into flame a chama the gift of God que há em ti, dada por Deus. that's in you. Abane o dom de Deus que há em ti. If you're here
É você aqui hoje. If you're watching by Se internet, você está assistindo pela internet, even though it may be cold, talvez, mesmo que talvez pareça que estão frias, even though it may be smoldering, mesmo que pareçam que ainda estão pretas, he who gave the fire is aquele que faithful, deu o fogo é fiel. and there's still power in there. E ainda existe poder aí dentro de você. My challenge to you, O meu desafio para você, begin to fan that flame. comece a avivar essa chama. Come on, we did it the other night. Sorry? We did it the other Nós night. fizemos isso na noite anterior, Speak in tongues. falando em línguas, Stir up your faith. avivando a nossa fé, Bring that fire to the trazendo place. esse fogo para cima. You see, we are keepers of our own flame. Veja, nós somos guardiões da nossa própria chama. It's not my responsibility to fan your children's Não é a flame. minha responsabilidade avivar a sua chama. It's not his. Não é a responsabilidade It's not dele. even yours. Não é nem a sua responsabilidade, pastor. We teach, Nós ensinamos, we instruct, nós instruímos, believing acreditando that the fire that's placed in your children que o fogo que existe nesse povo is burning. está queimando. And then we teach them E nós ensinamos a eles how to fan the flame, como avivar a chama, how to get it going, como continuar, how to bring it up. como trazer essa chama para cima. And when things get tough, E quando as coisas ficam difíceis, when the fire goes down, quando o fogo começa a esmorecer, I always look at the sacrifice. eu sempre olho para o sacrifício. And I say, God, E eu digo, Deus, Jesus was enough. Jesus foi suficiente. But your word says Mas a sua palavra diz that I am a living que eu sou sacrifice. um sacrifício vivo. Is there anything else you want Será from que me? existe mais alguma coisa que você queira de mim? And every time, E todas as vezes, he'll show me one thing, ele me mostraria uma coisa, something algo that he wants. que ele queria. And when I give, E quando eu entregava a ele, fire always o comes. fogo sempre vinha e consumia. And it encourages me E me again. encorajava. If you're here this morning, Se você está aqui essa manhã maybe you're watching by e internet, você está assistindo pela internet, I want to just pray with you. eu quero somente orar por I você. believe the word produces faith. Eu acredito que a palavra produz fogo. And any produz fé. revelation you get in the church E quando você entra na igreja, has application in your spiritual life tudo que você aprende aqui dentro existe aplicação para sua vida and pessoal. application in your personal life. Existe aplicação para os seus relacionamentos pessoais.